Filosofia é fácil e história também é fácil. Hoje vamos conversar sobre um período extremamente interessante. Vamos falar sobre o primeiro reinado. A gente imagina, Dom Pedro I promoveu o processo de independência do Brasil com o apoio da elite brasileira e da Inglaterra. Então imaginava-se que o seu governo iria durar muito tempo. E não foi o que aconteceu. Durou apenas 9 anos, porque o período do primeiro reinado ele foi marcado por uma crise. Pronto, é isso que marca o primeiro reinado. Crise econômica, crise política, crise social, que vai desembocar com a abdicação de Dom Pedro I em 1831. A primeira coisa que a gente tem que perceber é que Dom Pedro I ele não foi bem preparado para ser rei, assim como seu pai também não foi. Dom João VI só foi rei porque o seu irmão mais velho morreu. Dom Pedro só foi rei porque o seu irmão mais velho também morreu. Então eles não eram os primogênitos e acabaram então não sendo assim os preparados desde que nasceram para governar. Então o que você vai perceber é que essa falta de preparação será obviamente um motivo que vai levar à crise do império. Mas vamos lá, alguns pontos importantes do Império que a gente então não pode esquecer. Primeira coisa, a gente já começa com um grande problema. O Brasil promoveu a sua independência, mas Portugal não queria reconhecer. Então o que acontece? Dom Pedro vai precisar negociar com Portugal a independência. E quem faz essa intervenção é a Inglaterra. A Inglaterra então ela consegue promover essa intervenção entre Brasil e Portugal, para que Portugal reconheça a nossa independência. Em troca, o Brasil iria pagar uma indenização a Portugal. Como o Brasil não tinha dinheiro para fazê-lo, a Inglaterra emprestou esse dinheiro para o Brasil. Então é lógico que a Inglaterra fez isso em troca de algo. A Inglaterra vai querer manter os seus produtos, as tarifas comerciais dos seus produtos, em 15%, do jeito que havia sido estabelecido lá no Tratado de Comércio e Navegação, e vai manter por mais 20 anos. Lógico que isso vai ser um problema para a gente, porque não vai ser só a Inglaterra, pessoal. Todo país que for reconhecer a independência do Brasil vai fazer também exigências e a gente vai acabar abrindo o nosso mercado para os produtos internacionais e o nosso volume de importação vai disparar. Pois bem, além disso, nós temos um outro problema. Resolvido esse primeiro, da independência, do reconhecimento, temos um segundo. Nós somos um país independente, mas nós não temos a própria Constituição. Então o que Dom Pedro faz? Dom Pedro convoca uma Assembleia Constituinte e aí você tinha aqueles 3 grupos que disputavam praticamente pelo poder, de 3, vamos dizer 2, né? Que era o pessoal do Partido Brasileiro, os latifundiários, o pessoal do Partido Português, que eram os ricos comerciantes, mas você também tinha uma elite intelectual, que era o pessoal do Partido Liberal Radical. O Partido Brasileiro, querendo manter o domínio para si, ele acabou elaborando um projeto constitucional que limitava o poder de Dom Pedro, criando 3 poderes, e Dom Pedro ficaria subordinado então ao legislativo e ao judiciário, e eliminando a participação dos portugueses no cenário político, estabelecendo um voto censitário baseado na produção agrícola. Não é à toa que esse projeto ficou conhecido como Constituição da Mandioca. Dom Pedro, ao perceber a emboscada que ele estava caindo, ele fecha a Assembleia Constituinte, a famosa Noite da Agonia, convoca um Conselho de Estado e a nossa Constituição foi elaborada então por um Conselho de Estado. Então a nossa primeira Constituição ela foi outorgada, não esqueça disso. A primeira Constituição brasileira foi outorgada, ela vai ficar pronta em 1824, elaborada por um Conselho de Estado. Na verdade, a base da Constituição já estava feita, era o projeto de 23, era apenas ajustar aqueles aspectos que se atendiam aos interesses do imperador. Então, o que praticamente mudou? Praticamente mudou a divisão dos poderes e o sistema eleitoral. O resto permaneceu praticamente o que o projeto já estabelecia. Estudando como é que vai ficar então a divisão dos poderes? Basicamente como estava no projeto de 23. Só que agora será criado um 4º poder. O poder moderador. Então o poder executivo, legislativo e judiciário continuam a existir. Só que agora será criado o poder moderador, ele é exclusivo do rei e os demais poderes lhe são
subordinados. Ó, e a segunda coisa que vai mudar é o sistema eleitoral. A base do sistema eleitoral, pessoal, manteve-se a mesma. Eleição indireta, voto censitário, eleições em 2 turnos, continua do jeito que estava no projeto de 23. O que mudou foi o critério do voto censitário, que na Assembleia de 23, o projeto determinava que seria a base fundamentada na produção agrícola, e a Constituição vai determinar que vai ser simplesmente de acordo com a renda anual dos indivíduos. Então, se você tiver a partir de 100 mil réis anuais, você vai poder participar do processo eleitoral brasileiro. Ó, então veja que a grande maioria da população brasileira não participava, nem votava, nem se candidatava, porque o voto censitário, ele deixou a participação política nas mãos de uma pequena minoria. Resolvidos esses problemas, a Constituição ficou pronta, tínhamos agora uma questão muito complicada, a economia. Como eu disse para vocês, devido aos acordos que nós tivemos para o reconhecimento da independência, a gente acabou abrindo o Brasil para todos os países aliados, e assim as nossas importações dispararam. O problema é que as nossas exportações despencaram. O açúcar e o algodão, que eram os nossos principais produtos do mercado externo, entram em crise devido à concorrência no mercado internacional. Aí, o que a gente vai perceber é que uma crise econômica gera uma insatisfação social. Teremos então 2 grandes revoltas. No Nordeste, a Confederação do Equador. As províncias nordestinas vão se unir para se separar do Brasil. E dessa forma, Dom Pedro contrata mercenários e acaba sufocando o movimento. 2 anos depois, no sul do Brasil, onde hoje fica o Uruguai, a província cisplatina luta também para se separar do Brasil. E o que iria ocorrer uma guerra entre brasileiros e platinos acabou não acontecendo devido à intervenção da Inglaterra. A Inglaterra promove a independência da Cisplatina, criando um novo país na América do Sul, o Uruguai. Na verdade, a crise econômica aliada ao autoritarismo de Dom Pedro I acabava sendo ali uma receita perigosa para o governo. Então, dessa forma, as críticas sobre Dom Pedro aumentavam cada vez mais. O pior é que um dos principais críticos de Dom Pedro, Líbero Badaró, acabou sendo assassinado. E aí a culpa cai sobre Dom Pedro. Numa tentativa de resgatar a imagem de Dom Pedro, o partido português planeja fazer uma grande festa no Rio de Janeiro, porém, a notícia dessa festa provoca uma reação da sociedade e nós vamos ter um grande conflito nas ruas à noite das garrafadas. Dom Pedro estava perdido. Cria um ministério só de brasileiros, dissolve. Cria um ministério só de portugueses, dissolve. Sem saber o que fazer, Dom Pedro pensa: quer saber uma coisa? Eu vou abdicar do trono do Brasil porque eu sou o legítimo herdeiro do trono de Portugal. Já que meu pai morreu lá em Portugal, eu vou sair daqui, deixo o trono para o meu filho e vou ser coroado como o título de Dom Pedro IV em Portugal. E é o que aconteceu. Em 1831, Dom Pedro renuncia em nome do seu filho, Dom Pedro de Alcântara. O problema? Pedrinho, o baby, ele tinha apenas 5 anos de idade. E aí a Constituição prevê que na ausência do imperador será estabelecida uma regência, um governo regencial. Mas governo regencial é um assunto para outro momento. Agora a gente fica por aqui. Não esqueça, filosofia é fácil e história também é fácil. Estuda, moçada, que vai dar certo.